Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre Eredivisie. A gente teve no último final de semana a terceira rodada do Campeonato Holandês, temporada 19-20, e mais uma vez muitos gols, uma rodada muito movimentada, placares mudando no final dos jogos e algumas surpresas também. Foi aquela rodada padrão da Eredivisie que a gente conhece, né? Surpresas, gols, emoção, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Separei 5 jogos aqui que tiveram alguma coisa interessante para a gente analisar e fazer o review dessa rodada. Né? O primeiro jogo que eu separei foi ADO Den Haag Sparta. O jogo foi 2-1 para o Sparta Rotterdam e o jogo foi em Den Haag. Então, assim, a gente esperava que o ADO Den Haag fosse ganhar essa partida porque o time estava pressionado entre aspas, né? Tinha perdido os primeiros 2 jogos, só que eram contra adversários muito fortes, o Trash e o PSV. Então, jogando em casa contra o Sparta, era natural que o ADO Den Haag iniciasse aí sua recuperação no campeonato. Mas não foi o que aconteceu. O Sparta fez uma partida muito boa, né? Acabou sofrendo um pouquinho no começo do jogo. O ADO Den Haag começou melhor, mas não conseguiu fazer o gol. Né? O Sparta teve a chance, foi lá, abriu 2-0, tomou um gol no segundo tempo, mas segurou o placar até o finalzinho do jogo. Um começo muito forte do Sparta Rotterdam, tem 7 pontos em 9 jogos, né? Conseguiu um empate contra o Feyenoord, que é um jogo que a gente não esperava que fosse pontuar. Esse jogo também, né? Tava meio cabreiro, não dava para garantir que o Sparta fosse pontuar, e teve aquela vitória de 4-1 sobre o VVV Venlo. Começo bem bacana do Sparta, um time que está jogando bem, está apresentando bom futebol dentro do possível. Vamos prestar atenção aí em como essa equipe vai desempenhar no futuro, porque ela vem se mostrando realmente como alguém que pode surpreender, pode de repente brigar por alguma coisa a mais nessa temporada. Obviamente, muito cedo, terceira rodada, mas é um time para a gente prestar atenção, ver como ele se desenvolve. Outro time que a gente precisa dar um pouquinho de moral é o Emmen. O Emmen venceu o Heerenveen nessa rodada, aliás, por 2-0 em casa. Heerenveen, para quem não lembra, ganhou na primeira rodada de 4-0 do Heracles e na segunda rodada empatou com o Feyenoord. Então, assim, não é um time ruim, longe de ser um time ruim. O Emmen jogou 2 partidas acessíveis, a primeira contra o Groningen e essa contra o Heerenveen. Contra o Ajax não tinha o que fazer. Primeiro jogo contra o Groningen, jogou muito bem, teve perto de ganhar, tomou o gol no final, perdeu por 1-0. Nesse jogo, conseguiu a vitória, conseguiu aproveitar o seu momento forte na partida. O Emmen começou melhor o jogo. O segundo tempo foi todo do Heerenveen, na verdade, mas conseguiu fazer o que pode. A gente sabe que o Emmen é aquele time com um orçamento bem menor do que a maioria dos times, especialmente o Heerenveen, né? Mas dentro do possível está fazendo um começo de temporada muito bom, especialmente na questão de atuação. Né? A gente lembra do Emmen na temporada passada, um time muito mais frágil, um time que tinha chegado na Eredivisie pela primeira vez, ainda estava aprendendo a lidar com toda essa situação. Nesse ano, a equipe do Emmen está muito mais coesa, um time que está jogando muito melhor, está entendendo melhor as fases do jogo. É um time que não deve passar muito da região do meio da tabela, pensando no futuro do campeonato. Mas esse tipo de atuação leva a gente a crer que o Emmen está salvo pelo menos do rebaixamento. Né? Um time que começa o campeonato muito bem e por enquanto tem equipes que estão jogando pior. Então, interessante esse começo do Emmen, legal a gente notar aí como vai ser a evolução dessas equipes, né? O Sparta, que eu já falei antes, o Emmen, times que a gente não esperava que fossem apresentar um bom futebol nesse começo do campeonato, mas que estão fazendo um trabalho bem bacana. Outro jogo legal pra gente comentar, o jogo do time que eu tô usando a camisa, a Fortuna Sittard de Vila. Foi 3-2 esse jogo, você olha o placar parece, foi um jogo equilibrado. Não, Fortuna jogou bem mal, especialmente o primeiro tempo do Fortuna foi muito ruim.
Acabou saindo na frente por sorte, né? Uma jogada de contra-ataque, mas o Villan foi lá e rapidinho meteu 3 gols, né? Duas coisas aí. O time do Villan tem tem talento. O time do Villan é bom. Só que ele não conseguiu engrenar, entendeu? Não é um time que está conseguindo jogar todas as partidas no seu máximo, né? E isso pode acontecer durante a temporada, pode prejudicar um pouquinho o rendimento do Villan. É um time que ano passado chegou a brigar por Europa League, né? Chegou na última rodada com chances de ir para os playoffs nacionais para a Europa League. E chegou na final da Copa da Holanda também, a gente precisa lembrar disso, né? Então, o Villan já é um time que a gente pode, de fato, esperar alguma coisa a mais. Que tá faltando um pouquinho mais de consistência, né? Tomar 2 gols do Fortuna. O Fortuna tá jogando mal, tá? O Fortuna fez 3 gols no campeonato, fez esses 2 gols no Villan, um gol no finalzinho do jogo contra o Heracles de pênalti e só. Time que tomou uma paulada do AZ no primeiro jogo, não jogou bem essa partida. Precisamos ter um pouquinho de cuidado com a equipe do Fortuna. Possivelmente um dos piores futebol, né, uma das piores atuações que o time vem demonstrando aí no começo do campeonato, dentre todas as equipes da Eredivisie. Não é um começo bacana para o Fortuna, tá? Vamos prestar atenção como que essas coisas evoluem. Agora o jogo mais movimentado, o jogo mais emocionante dessa rodada, Twente RKC. Quem assistiu teve prazer de poder acompanhar aqueles 10 minutos finais. A loucura total, representa bastante o que é o futebol holandês, aleatoriedade total, ninguém sabe o que vai acontecer. O que aconteceu? Né? A Twente estava jogando em casa, saiu perdendo, conseguiu um empate. RKC foi lá, tava ganhando 2-1. Os 44 do segundo tempo, o Twente empata o jogo. Os 46, o Twente vira o jogo. E os 47, o RKC empata novamente. E pouca gente viu isso, mas aos 49 tem uma bola na trave do RKC. Então, por pouco que o jogo não termina 4-3 para o RKC. Uma loucura absurda essa partida. Mas, analisando em termos de resultado, foi um resultado ruim para os dois, né? Porque assim, o time do Twente é mais forte do que o time do RKC, estava jogando em casa, era um jogo para o Twente ganhar. E o RKC teve muita chance de ganhar esse jogo, teve muita chance. Estava 2-1 com 44 do segundo tempo, depois teve uma bola cara a cara nos acréscimos que o Mulder acabou... Não é que ele perdeu, né? O goleiro defendeu, depois a bola bateu no pé da trave. Então, assim, um jogo muito legal de assistir, né? Muita emoção naquele finalzinho, mas um resultado teoricamente ruim para os dois. O começo de temporada do Twente é muito bom. Se antes da temporada a gente fosse analisar lá a tabela do Twente e falar, nos 3 primeiros jogos o Twente vai fazer 5 pontos, isso ia ficar, né, meio estranho, porque o Twente ia pegar PSV na primeira rodada, derrota, a gente esperava, normal. Groningen fora na segunda rodada, muito comum esperar uma derrota, e esse jogo contra o RKC, que era o jogo mais acessível. 5 pontos para o Twente, suave. A RKC perdeu uma oportunidade. A RKC, né, subiu pelos playoffs do ano passado, foi um acesso bem surpreendente, no que jogo também memorável contra o Red Eagles. O RKC é aquele time que precisa aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, porque elas não vão aparecer sempre, né? O time é inferior aos demais, o RKC precisa fazer um primeiro turno bom o suficiente para se manter vivo e ter condições de investir mais na janela de inverno para poder lutar pela permanência no final do campeonato. Algo que o Emmen conseguiu fazer muito bem no ano passado. Essa é a missão do RKC. Perdeu uma oportunidade nesse final de semana. Precisa torcer para que elas apareçam de novo, porque não é uma situação fácil de acontecer. Agora a gente vai então para o último jogo que nós elencamos aqui dessa rodada, que foi Feyenoord e Utrecht. Essa partida teve transmissão da ESPN, né? Então é mais acessível para o público brasileiro. E o que a gente notou, o jogo foi 1-1, né? O que a gente notou foi 2 times muito parecidos, né? Não foi um jogo assim que
o Feyenoord, por estar jogando em casa e por ter um nome maior, atacou o tempo todo. Não, foi um jogo muito igual. Por muitas vezes o Trash foi até o time mais forte. Nos últimos 20 minutos, saiu o gol de empate do Feyenoord. Passou uns 5 minutos, começou a soltar o Trash. O Trash estava o tempo todo em cima, o tempo todo atacando. O Vermeer teve que fazer umas 2 ou 3 defesas importantes no final do jogo para que o placar ficasse 5-1. Obviamente, nos 5 minutos finais, o Feyenoord foi pro abafo. Tava jogando em casa, empurrado pela torcida, ainda teve chance de vencer o jogo. Mas assim, a mensagem que fica dessa partida foi que Feyenoord e o Utrecht são dois times muito iguais. Muito iguais. Praticamente não existe uma equipe que está jogando melhor nesse momento. E isso é ruim, especialmente para o Feyenoord, né? Porque o Feyenoord em teoria, é o terceiro melhor time da Holanda, por ter o terceiro maior investimento, mas não parece que vai conseguir nadar de braçada nessa terceira posição. Não vai conseguir honrar tudo o que o elenco do Feyenoord vale, né, em termos de dinheiro. É um time que é muito mais caro do que o time do Utrecht, mas não demonstra essa superioridade em termos de em termos de atuação. Né? O Utrecht conseguiu um resultado muito bom, teve chances de ganhar, óbvio, mas devido a todas as circunstâncias, como foi no final também, não dá para você dizer que um empate fora de casa contra um adversário direto é ruim. Né? O Utrecht começa o campeonato com 7 pontos em 3 jogos, também é uma pontuação bacana, já está 4 pontos à frente do Feyenoord. Feyenoord ainda não venceu no campeonato, não vai jogar nessa semana, então vai ficar aí uma semana a mais sem vencer, só que sem jogar também. Enfim, basicamente é essa a mensagem desse jogo. Então, Feyenoord e Utrecht, times muito parecidos que devem lutar entre si, juntamente com o AZ, pela terceira posição do campeonato nesse ano. Tá? Vamos falar um pouquinho da próxima rodada, então. Nesse final de semana, a gente tem a quarta rodada da Eredivisie, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? 3 jogos foram adiados e não vão acontecer nesse final de semana. Os 3 jogos das equipes grandes e, consequentemente, dos times que estão nas competições europeias, né? Eu perdi os jogos aqui, maravilha. Mas enfim, os jogos do Ajax, do PSV e a partida entre Feyenoord e AZ não vão acontecer nesse final de semana. Acontecem apenas em setembro. Né? Isso porque, relembrar vocês, no final... na temporada passada, a KNVB divulgou um documento com várias mudanças que vão acontecer no futebol holandês. A questão... da promoção e despromoção, os playoffs, distribuição de renda e, distribuição de cotas de TV, perdão, e a questão dos clubes holandeses em competições europeias. No ano passado, vocês lembram que a partir do momento que o Ajax chegou no mata-mata da Liga dos Campeões, que a NVB começou a adiar jogos do Ajax e chegou a adiar até a penúltima rodada inteira, para que o time do Ajax tivesse como se preparar melhor, como descansar para as semifinais da Liga dos Campeões naquele caso. Desde então, a KNVB se comprometeu a ajudar todos os clubes que forem bem em competições europeias. A ideia era fazer isso só na fase de grupos, mas eles adiantaram um pouco isso para ajudar os times a chegarem na fase de grupos. A gente teve equipes que passaram com um pouquinho de problema aí na última fase, né? O PSV passou por 1-0, o Ajax chegou a tomar pressão no finalzinho, passou por 5-4 no agregado. Então a KNVB já vai ajudar os times a partir de agora. Então, para não priorizar ninguém, todos os times que têm jogos em competições europeias nessa semana tiveram seus jogos adiados. Então, o caso do Ajax, o caso do PSV e o caso de Feyenoord e AZ, que se enfrentariam nessa quarta rodada, tiveram as suas partidas adiadas. Vão jogar só em setembro. Outra mudança que vai acontecer também, que é importante a gente falar aqui, as equipes que chegarem na fase de grupos de competições europeias
vão entrar uma fase depois na Copa da Holanda. Então a gente tem um regulamento um pouquinho diferente nesse ano da Copa da Holanda. A Copa da Holanda não vai mais ter um sorteio por cada fase, vai começar a funcionar por questão de chaveamentos. E o sorteio do chaveamento inicial ele vai acontecer um pouquinho mais tarde do que o habitual, justamente para esperar que seja completa, né, essa fase de playoff das competições europeias e a gente já saiba os times holandeses que vão avançar a fase de grupos. Né? Essas equipes, tanto que chegarem na fase de grupos, seja da Liga dos Campeões ou da Europa League, vão entrar uma fase depois na Copa da Holanda. Tudo isso faz parte de um programa, né? Uma ideia que a KNVB tem de ajudar os clubes holandeses a irem melhor nas competições europeias, com exceção das campanhas do Ajax na temporada passada e algumas temporadas atrás, quando chegou na Europa League, foi bastante tempo que os holandeses não vão bem em competições europeias, não chegam ali constantemente em umas quartas de final, numa semifinal, e com isso o coeficiente da Eredivisie sofre bastante. Por isso que, por exemplo, o Ajax foi campeão, não tem a vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, que o coeficiente holandês está muito baixo. Então, todas essas medidas, né, de beneficiar os times que estão em competições europeias são parte de um projeto da KNVB para melhorar o coeficiente e devolver a liga aí a um patamar um pouquinho maior. Né? Não é porque a KNVB gosta do Ajax, gosta do PSV, gosta do Feyenoord. Não, isso está bem explicadinho. É realmente para que a liga volte a funcionar um pouquinho melhor. Então, nesse final de semana, não teremos jogos dos 3 grandes da Holanda no campeonato holandês. Logo, a gente presta atenção no lado mais alternativo do campeonato. São 7 jogos, aliás, 6, perdão. São 6 jogos que vão acontecer nesse final de semana, ao invés dos 9 habituais. E tem 2 partidas em especial que a gente pode prestar bastante atenção. Primeira no domingo, 7h15 da manhã, horário bem cedinho, mas enfim. RKC e ADO. Né? A gente falou um pouquinho do ADO Den Haag antes. O ADO Den Haag está zerado no campeonato. Jogou 3 partidas, perdeu as 3. Não esperava que fosse acontecer isso. RKC é o time mais fraco da Eredivisie em termos de elenco. Joga em casa, precisa, né, se esforçar ao máximo para pontuar em casa. E fora de casa vai ser pior ainda. Esse jogo é um jogo que os dois times querem ganhar. Um jogo que os dois times querem fazer o resultado, querem respirar um pouquinho mais, especialmente nesse início de campeonato. Né? Jogo muito interessante para a gente prestar atenção. E o outro jogo para a gente prestar atenção acontece também no domingo, só que às 11h45 da manhã, entre PEC Zwolle e Sparta Rotterdam. PEC, o outro time que está zerado no campeonato. Ao contrário do ADO, teve 2 jogos muito difíceis, né? Nas últimas rodadas, pegou o Trash e Vitesse fora. Agora tem o Sparta em casa, é um adversário acessível, vai estar com a torcida todo seu favor. Tem reforços interessantes, chegou o Bruno nos últimos dias. Está se falando no Simon, que ainda não foi anunciado, mas ele deve chegar. Não sei se vai estrear nesse final de semana. É um jogo que o PEC precisa ganhar, ou pelo menos precisa jogar melhor e muito melhor do que o Sparta, para, enfim, devolver um pouquinho a paz à torcida, porque o time não é ruim o suficiente para estar na lanterna do campeonato e para lutar contra o rebaixamento. E o Sparta é o contrário, né? O Sparta está no outro extremo. É um time que está fazendo muito mais do que a gente fosse esperar e não tem pressão, mas quer, obviamente, continuar com a boa fase, né? Esses são os 2 jogos mais importantes. A gente tem outras partidas legais acontecendo aí. Heerenveen e Twente é um jogo legal, né? O Heerenveen jogando em casa vai tentar se reabilitar da derrota da última rodada. O Twente já fez partidas interessantes nessa temporada, contra o PSV principalmente.
Heracles e Vitesse também é um jogo legal. Heracles não está jogando bem, precisa tentar se reafirmar no campeonato, vai jogar em casa diante da sua torcida. Contra o Vitesse, que é um time forte, vai oferecer resistência. Se o Heracles jogar bem, vai recuperar a moral. Basicamente são essas partidas que a gente tem então, né? Bom, galera, por hoje é só. A gente volta na próxima semana falando aí um pouquinho desses jogos que aconteceram nesse final de semana, uma rodada um pouquinho menor da Eredivisie, mas enfim, certamente vão ter coisas muito legais aí pra gente acompanhar, beleza? Abraço e até mais!